dentro do ESG, a construção civil é um dos maiores focos, né? Ela é uma vidraça muito grande. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, obviamente os três pilares são extremamente importantes. A gente, como empresa, já tem proporcionado inúmeras ações nesses últimos anos. Eixo Platina. Como eu falei, ia ser difícil segurar da gente não falar do Eixo Platina. O investimento de vocês pensando num desenvolvimento horizontal, né? Quando a construção civil é vertical, vertical, vertical. Olá, eu sou o Marcos Saad, CEO da Space Plan e embaixador do ESG aqui para o nosso C3. E hoje estou com o Felipe Secara, da Port, gerente de qualidade da Port. Nós vamos falar da implantação do ESG, eles estão a caminho do ESG e vamos falar muito também do Eixo Platina, que é o assunto que todo mundo gosta de falar. Vai ser difícil segurar o tempo dessa conversa hoje, porque Eixo Platina a gente adora sempre conversar sobre isso, tamanha criatividade e inovação que vocês fizeram. Felipe, seja bem-vindo. Me conta um pouquinho dessa sua função dentro da Port, porque eu sei que tem mais coisa além de qualidade. Sim, eu sou responsável pela área de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho na Port. Estou na Port há algum tempo já, nessa jornada, e agora a gente está começando os primeiros passos aí para o ESG. Tá. E nesses primeiros passos, a gente sabe que o ESG é bem complexo, né? O ESG, Environmental, Social e Governance. Como você está desenhando essa estratégia? Entendi que você é o responsável por toda essa implantação, mas obviamente você vai criar um grupo de pessoas auxiliando. E qual a estratégia que você vai adotar para implantar isso dentro da Port? Quando a gente fala de sustentabilidade, né, obviamente os três pilares são extremamente importantes. A gente, como empresa, já tem proporcionado inúmeras ações nesses últimos anos, tanto para os projetos quanto para a empresa. O que a gente tem agora de meta em 2023 é reunir todas essas informações, as metas, de uma maneira mais mensurável até, para a gente poder reunir essas informações num meio só e conseguir comunicar ao resto do mercado. Não adianta a gente fazer só por conta própria, né, na empresa e não conseguir comunicar. Então, em 2023, a gente está nessa fase de reunir, fazer um comitê com RH, jurídico, outros departamentos que têm essa associação, né, das outras siglas, né, não só da parte de meio ambiente, e começar a divulgar isso de uma maneira interessante. Provavelmente a gente vai se vincular, assim, vai fazer uma associação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente tem, né, no Brasil, da Agenda 2030, que está mais na nossa realidade aqui no Brasil, e traçar de uma maneira mais mensurável e fazer um acompanhamento disso para começar a divulgar no mercado. Interessante. Vocês, na verdade, a Port, a gente já viu isso em outras conversas aqui no Talks sobre ESG. Muitas empresas que começaram a fazer o ESG, quando investigaram dentro da empresa uma série de ações que eles já faziam nos âmbitos de meio ambiente, sustentabilidade, na parte social, e aí compara com os 17 objetivos da ODS, eles perceberam que já tinha muita coisa dentro de casa. A gente sabe que sustentabilidade sempre foi uma coisa muito forte para vocês na Port. Claro que o Eixo Platina já entrou com uma série de estratégias focadas na sustentabilidade. Que exemplos você pode dar, tanto de projetos quanto de certificações que vocês utilizam lá?
Primeiro, a gente conseguiu absorver bastante coisa, tanto no escritório quanto na gestão das obras, né? Então, a gente tenta fomentar o uso de xícaras para evitar, né, descartáveis, né? Então, xícaras e copo de vidro, por exemplo. A empresa, a Porte, inclusive, distribui canecas metálicas para o pessoal poder utilizar. Economia de água, por exemplo, dentro dos vasos sanitários, na caixa acoplada, a gente coloca uma garrafinha com um volume determinado já fixo, né, sei lá, de 600 ml, para a cada ciclo da caixa acoplada reduzir esse consumo, né, de volume, no caso 600 ml se for o caso. A gente programa os monitores para fazer o desligamento automático, né, se ficar ocioso. Então, assim, várias estratégias pequenas para ir reduzindo mesmo o consumo de energia, de água e geração de resíduo. Nos nossos projetos é um pouco diferente. Assim, a gente já tem bastante embasamento para que grande parte dos projetos já até possam ser certificados, né, dependendo da certificação. Tem, por exemplo, várias soluções, assim, alguns projetos têm, quase todos, na verdade, tem paisagismo nativo, por exemplo, que é você utilizar de vegetação da região que está acostumada com aquela quantidade de água, com a umidade local, por exemplo, para não precisar com tanta irrigação, né, para reduzir o consumo de energia. Vidro com eficiência paisagismo solar. nativo, vocês pesquisam na região ou aproveitam o que já está no terreno e nos arredores da É difícil de aproveitar do terreno, né? Porque às vezes o terreno já tem, sei lá, uma construção e ele não tem um paisagismo que já vem, né, para a gente poder utilizar. Em geral é uma pesquisa mesmo com os especialistas para poder utilizar a vegetação nativa ou adaptada, né, que está acostumado com aquela quantidade de umidade. A gente tem, por exemplo, caixilharia com vidro com fator solar mais elevado para reduzir a incidência do calor para dentro das unidades. A própria fachada ventilada, por exemplo, que a gente utiliza bastante, ela já reduz o consumo aliás, a geração dos resíduos, porque são peças prontas, né? Meio que uma otimização até da montagem, ela é praticamente só montada, né, no canteiro. A gente também tem os bicicletários, que dependendo da região de São Paulo, da cidade de São Paulo, é obrigatório. A gente faz em quase todos os nossos projetos para incentivar. Independente de ser obrigatório. Exatamente, para incentivar. E além de fazer o bicicletário com vestiário masculino e feminino, a gente ainda faz umas estações de bike repair, que é para fazer pequenas manutenções e ajudar o pessoal, né, que vai utilizar, para incentivar eles a utilizarem mesmo os equipamentos. Quer dizer, um foco muito forte na parte interna, ou seja, da porta para dentro da empresa, e um foco também bastante forte da porta para fora em relação aos seus empreendimentos e investidores e clientes. A gente sabe que na construção civil, dentro do ESG, a construção civil é um dos maiores focos, né? Ela é uma vidraça muito grande. Então, vocês têm um conjunto de ações que parecem ser bem robustos face ao que é a visibilidade da construção civil. Sim. Então, parabéns. E as certificações verdes? Eu sei que vocês já têm, ao longo de anos, trabalhado com as certificações em alguns dos seus empreendimentos. Você consegue dividir com a gente alguns exemplos? A gente tem trabalhado bastante com a certificação Aqua, é uma certificação ambiental do projeto, né? Assim, em geral são certificações do projeto e não da empresa, né? Então, a certificação Aqua HQE, ela tem origem francesa. A Fundação Vanzolini, que faz a certificação, é o único organismo certificador aqui no Brasil. A gente já tem 4 projetos com essa certificação, sendo que 2 projetos que têm uso corporativo, o Crona 665, que foi entregue em fevereiro de 2022, ele é todo certificado, né? São lajes corporativas e as lojas, todo ele é certificado. O Platina 220, que foi entregue em agosto de 2022, ele tem o uso corporativo certificado, com a certificação Aqua, também passou por todas as etapas. São 3 etapas, né? São 3, auditoria de pré-projeto, projeto e de execução. E aí a gente tem 2 projetos, que é o Almagá 227 e o Metria 624, que os 2 projetos já passaram pela auditoria de pré-projeto e projeto. A gente tem também o empreendimento mais recente que foi lançado, que é o Urman São Paulo. Esse empreendimento, o uso corporativo, está sendo certificado pela certificação LEED, que é uma certificação americana, né, pelo ISGBC. É um pouco diferente da certificação Aqua,
mas ele passa por 9 temas, né? O Aqua tem 14 temas de critérios, né, e requisitos. Também o Aqua tem uma quantidade de requisitos que é obrigatório e uma quantidade de requisitos que é por pontuação. E o LEED também, só que são 9 temas. Também tem os requisitos obrigatórios, os requisitos que têm pontuação, e aí você adquire uma classificação, né? Então tem nível Certify, nível Silver, Gold e Platinum, né? Depende da quantidade de pontos. E o Urban São Paulo, a gente está na fase, já fizemos o registro, estamos na fase de auditoria de pré-certificação, também para o uso corporativo. Excelente. Eixo Platina. Como eu falei, ia ser difícil segurar da gente não falar do Eixo Platina. O investimento de vocês pensando num desenvolvimento horizontal, né? Quando a construção civil é vertical, vertical, vertical. E como a gente vê, como vocês veem o desenvolvimento social nos próximos anos, pensando aí no Eixo Platina e todo esse projeto ambicioso, inovador que vocês planejaram de forma exclusiva aqui? O que você conta pra gente, Felipe? O próprio conceito do Eixo Platina já é um polo de desenvolvimento, né? Assim, perfeito. O Eixo Platina, só pelo conceito, pela concretização dele de atrair emprego qualificado, residência, lazer, equipamentos de saúde, ele já faz a promoção do social do ESG, né? Então, ele por si só já consegue fazer isso. Além do conceito principal e do que ele tem ocasionado na região, todos os benefícios da região, a gente ainda faz outras ações. Tem outras coisas que a gente faz que se concretizam no eixo. A gente fez, por exemplo, em 2022, a revitalização de uma parte de uma praça que percorre o eixo, né? O Eixo Platina, ele vai da estação Carrão, passa pela estação Belém até a estação... passa pela estação Tatuapé até a estação Belém, né, do metrô. É um polo, né, é uma rua, né, praticamente. E que a gente tem 6 projetos dessa primeira fase ao longo dele e que esses projetos e os seus usos se complementam, né? Então, além dessa complementação, porque num projeto vai ter, por exemplo, uma unidade de ensino, no outro vai ter um equipamento de saúde, o outro vai ter um teatro, por exemplo, e são exemplos reais, né? A gente ainda ao longo dele fez algumas intervenções, né? Então, essa revitalização de uma praça, que é bem no coração do Eixo Platina, com a troca do revestimento de piso, do mobiliário, da iluminação, do paisagismo que tinha ali. A gente tem uma obra de arte, por exemplo, tem um projeto, em um dos nossos projetos, que é o Corona 665, tem uma obra de arte que é um quadro, um mural do Cobra, para ser uma atração turística mesmo para a região, para valorizar a região, para que movimente... Dentro do empreendimento? Na parte externa assim, do empreendimento, bem no início do Eixo Platina, assim, próximo da Estação Carrão. Tem o painel do Cobra, super interessante, assim, que tem atraído bastante os olhares da região. Estamos, inclusive, viabilizando a reforma de uma escola que tem bem no eixo também, próximo dessa praça. Com investimento da Porte Social. Exato. Fantástico. Que as contrapartidas dos projetos, né, sejam revertidas de fato para a região, né? Bacana. Sensacional. Bem, a gente está falando de ESG. Como eu falei, a vontade da gente falar mais e mais do Eixo Platina é muito grande. Mas voltando aqui para o nosso tema do ESG, é bem complexo pela pluralidade dos temas, né? Tem meio ambiente, social e governança. O que você poderia nos contar dos próximos passos, do futuro? O que vocês estão planejando fazer nessa pauta, nessa agenda, dentro de uma empresa que já é tão forte nessa questão de sustentabilidade, tão comprometida com essa questão social, como falamos, né? Essa horizontalização inédita. Então, o que você nos conta dos próximos passos que a gente pode esperar de vocês aqui no ESG? Bom, como eu comentei, assim, primeiro a gente está reunindo todas essas ações, né, que são pulverizadas ao longo da empresa, estamos reunindo para a gente poder estruturar e começar a divulgar de uma maneira mais eficiente. Na parte do E, então, do meio ambiente,
Estamos analisando as certificações, a gente tem estudado inclusive outras certificações, não só de meio ambiente, mas de conforto e bem-estar, que tem acontecido aí no mercado, que pode ser interessante também. Então vamos avaliar se só essas certificações que a gente tem feito são suficientes, se precisa de mais alguma coisa, se elas são... Conforto e bem-estar seria uma outra certificação? É um outro tipo de certificação, isso, que é meio que um segundo passo, além da parte ambiental, você começa a avaliar o conforto e bem-estar exclusivamente do usuário, né, que complementa a parte ambiental, né? E as consultorias, todas elas têm essa parte que aborda conforto e bem-estar? Tem uma certificação, algumas certificações específicas para isso, né? Na parte social, por exemplo, a gente tem tentado desenvolver um projeto mais robusto de responsabilidade social e não só atividade filantrópica, né, pontual e pulverizada, mas um projeto mesmo da empresa para que atraia mais investimentos também, exclusivamente para a parte social, né, não só do eixo, mas no restante da região que a Porte atua. E foi bom você comentar isso, porque isso é pauta de ESG, existe uma confusão muito grande no social, a filantropia, doação. Uma coisa é assistência social, isso é uma coisa. Agora, responsabilidade social é outra coisa. Como você cuida da sua comunidade, da comunidade que está trabalhando nos seus empreendimentos, no bairro que você atua, como que você ajuda as famílias a se desenvolverem, cursos, treinamentos, profissionalização, é muito mais do que doação. E foi muito bom você ter tocado nisso, porque isso você tem estudado muito bem, você está de parabéns, viu, Felipe? Assim, tem empresas que acabam misturando os conceitos e acham que fazer uma doação de cesta básica, ela está, né, indo com ESG e avançando. Né? Está contido, mas é muito menos, é uma pequena parte dentro do que é o social do ESG. E na parte de governança, assim, a Porte, apesar de ser uma empresa de capital fechado, né, ela tem... já premissas muito claras de conduta de negócios, né? Então, prestação de contas, e isso tem sido bastante divulgado dentro da empresa e a gente tem tentado seguir, a gente tem as equipes, né, e as diretorias específicas agora na Porte que conseguem fazer essa prestação e o controle mais rígido, né? Com políticas internas bem definidas, né? Você está confiante, está otimista em relação a isso? Você sente que a empresa está engajada com você? Porque o ESG, dos critérios de sucesso, é o top-down, é a alta liderança, os acionistas, os donos mesmo, a confiarem e provocarem a implantação dessa agenda dentro da empresa. Você está confiante? Você acha que você tem o patrocínio de todo mundo em cima e embaixo? E dos lados? Eu não tenho dúvidas, assim. Acho que a Porte é uma empresa bastante diferenciada no mercado por promover isso antes de tá na moda, né, ESG, assim. A gente já consegue, desde cada colaborador entra na empresa, a gente já consegue absorver a cultura da empresa e é muito para esse lado, né? É o quanto que a gente consegue ser sustentável, né, nesses 3 pilares, de fato. Fantástico. Felipe, muito obrigado. Mais uma vez, nossos talks estão cada vez mais curtos ou estão cada vez mais prazerosos. Não sei, vamos conversar com o nosso chefe Zagallo para ver se ele aumenta o tempo dos nossos talks aqui, porque está uma delícia. E eu agradeço muito a sua participação. Alguma consideração final, alguma mensagem para o pessoal que quer implementar o ESG? Alguma dica, sugestão? Fica à vontade. Queria agradecer o convite, acho que foi bem interessante a gente poder conversar a respeito disso. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem que começar procurando informações, tentando ver de fato o que a empresa, cada uma das empresas faz a respeito. E o que não faz é tentar definir metas e correr atrás para fazer. Eu acho que é extremamente válido a gente buscar o ESG nos dias de hoje, né? As empresas, assim como as nações como um todo, precisam de fato ser sustentáveis, né? Acho que é isso. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Talks sobre ESG, dessa vez a caminho do ESG, onde nós vimos a experiência da Porte que está começando com o Felipe Secara a iniciar o processo de implantação, formalização da estratégia de ESG na empresa. Muito obrigado, Felipe, e até o próximo Talks.